Olá, chegando mais uma vez para o nosso programa Dormindo com Deus. Já demos o pontapé, mas tivemos alguns problemas aqui na internet. Como tivemos uma dificuldade hoje na igreja, ali no nosso culto, mas voltando para o nosso Dormindo com Deus. Eu sou o pastor Marco Antônio e esse é um programa da Igreja do Nazareno Ebenezer. Estava falando que a partir de segunda vamos ter uma série de mensagens falando a respeito do Natal. E você é o nosso convidado para que você esteja ligadinho no programa Dormindo com Deus, na série de mensagens do Natal, em nome do Senhor. Hoje a frase que para a gente começar o programa era a seguinte: todos possuem paciência. As pessoas bem-sucedidas aprendem a usá-las. As pessoas bem-sucedidas aprendem a usar esta paciência. E que nós possamos ser pessoas bem-sucedidas que aprendem a usar a paciência em nome do Senhor Jesus. Olha, se cair mais uma vez aqui a nossa transmissão, então nós vamos ter que parar. Mas hoje tem uma mensagem de Deus para você. Olha, pais e filhos seguindo a direção de Deus. Se você tem alguém que gostaria de que ouvisse essa mensagem, e faça agora um aluzinho muito importante. Pais e filhos seguindo a direção de Deus. Então, se você puder dar um alôzinho para mais alguém, você pode fazer isso. Então nós vamos aí, pais e filhos, seguindo a direção. Deixa eu só acertar aqui a internet do outro computador, o qual eu estou aqui vendo as mensagens que vão do lado. E enquanto isso, lembrando a você, qualquer pedido de dinheiro nesta live não provém de mim, pode ser fake, então você tome muito cuidado, não dê muita atenção, não partilhe de maneira nenhuma Pix, porque não tem nada a ver comigo. Como uma live, muitas pessoas podem entrar, então você tome cuidado com fake, tá certo? Fique ligadinho aí, não dê muita atenção não, vamos para frente. Pais e filhos seguindo a direção de Deus. Qual é o trecho da palavra de Deus que nós vamos utilizar? Efésios capítulo de número 6. Diz assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios capítulo 6, verso 1, 2, 3 e 4. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Muito bem. Olha, quando olhamos para esse trecho da palavra de Deus em Efésios, nós encontramos que ele vem logo depois de um trecho muito conhecido que fala assim: não embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E depois ele começa com o tema lar cristão, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ao encher a nossa vida, vai mudar, vai transformar, vai nos dar sabedoria em dirigir a nossa casa. Primeiro, o lar cristão começa falando sobre a mulher sujeitando e respeitando o seu marido, e o marido amando a sua mulher como Cristo amou a igreja. E isso é possível? É sim, é possível quando o Espírito Santo de Deus enche a nossa vida e estamos cheios
do Espírito de Deus e não embriagados com vinho. Então, essa é a primeira questão. Depois vem também dizendo sobre os filhos, falando que obedeçam os seus pais no Senhor, porque isso é justo. E depois cita, então, Êxodo, capítulo de número 20, onde temos o verso de número 12, que diz: honra o teu pai e tua mãe, que isto é o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias sobre a terra. E como hoje o nosso tema é pais e filhos seguindo a direção do Senhor, eu quero falar um pouquinho com você nessa hora, em nome do Senhor Jesus, sobre esse tema tão importante, porque honrar é ter consideração à virtude, ter considerar. Quando nós olhamos nas Escrituras, encontramos 4 expressões ou 4 trechos da palavra de Deus que fala sobre honra. Falando sobre honrar a Deus, Salmo 29, 2, onde está dizendo, olha, honra ao Senhor, Provérbios 3, 9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da sua vida. E o Salmo 29, 2 diz, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, a primeira expressão de honra é honrar a Deus. Segundo é honrar aos pais. Mateus 15, verso 14 diz, porque Deus ordenou, honra o teu pai e tua mãe, quem maldizer seu pai e sua mãe seja punido de morte. É o que diz no Antigo Testamento. Também fala sobre honra aos idosos. 1 Timóteo 5,1 diz, não repreenda ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. E ainda a Bíblia fala sobre honrar o rei. 1 Pedro, capítulo 2, verso 17, diz, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Muito bem, a grande pergunta nessa questão de relacionamento entre pais e filhos é o que esse mandamento, que é o 5º, honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias sobre a terra, o que esse mandamento faz por nós? O que é que esse mandamento faz por mim e por você? E você está me ouvindo? Talvez disse aqui, essa mensagem é boa para o meu filho. Não é não, é para você. Porque antes de você ser pai e mãe, você é filho. Você é filho. E lembre-se que o seu filho olha para você e vê como você trata o seu pai e sua mãe. Assim como você trata o seu pai e sua mãe, assim também ele vai tratar você. Muito bem, pastor, mas eu não tenho mais meu pai e minha mãe. Mas ele viu como você tratou. E eu espero que tenha sido conforme diz a palavra de Deus. Se não foi, peça perdão e misericórdia a Deus, para que não se repita a história sobre você. Então, o que esse mandamento faz por nós? Primeiro, ensina o respeito e não simplesmente uma submissão. Honrar pai e mãe ensina o respeito. Não é que o filho tem que ser submisso ao seu pai e sua mãe, mas tem que respeitar. Segundo, ajuda no conflito entre as gerações. Nós não precisamos seguir os nossos pais em tudo. Aliás, muitos de nós tivemos pais que não honraram e não temeram a Deus, que a lembrança não é positiva. Mas nós precisamos valorizar e respeitar. Você não precisa seguir, nem seguir os erros dele. Não pense você que os nossos pais, por serem mais velhos, vão acertar em tudo, às vezes cometem erros.
Você não precisa seguir os erros, mas você precisa respeitá-lo. Ainda, faz-nos envelhecer de forma digna. Como é que você pode envelhecer de forma digna? Honrando seu pai e sua mãe. Não sou eu que estou dizendo, é o texto da palavra de Deus. Diz, honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias sobre a terra. Então, para nós termos prolongados nossos dias, vamos envelhecer de forma digna. É assim que funciona. E esse mandamento, então, nos ensina o respeito, nos ensina e nos ajuda no conflito entre gerações e nos ajuda a envelhecer de forma digna. Quando a gente anda mais um pouquinho, nós podemos fazer a seguinte pergunta: o que esse mandamento ensina-me positivamente? 3 coisas. Primeiro, positivamente estabelece uma noção de hierarquia. Nós estamos numa crise de hierarquia, as pessoas não sabem seguir a hierarquia. Alguns não sabem ter chefe, não conseguem ter um relacionamento com aqueles que estão sobre ele dentro da empresa. A primeira noção de hierarquia que a gente tem é dentro de casa, onde os pais e mães, talvez você é da geração que diz assim, olha, meu pai não precisava falar nada, só um olhar eu já sabia o que eles queriam. Agora você diz assim, que saudade eu tenho desse tempo. Talvez você esqueceu de estabelecer hierarquia dentro da sua casa. E esse mandamento que tem sido esquecido pela maioria dos jovens do nosso tempo, estabelece hierarquia. E sempre na nossa vida, nós vamos ter alguém que está acima de nós. As pessoas não conseguem entender que hoje, professor do ensino médio, às vezes é tratado como um ninguém. Aluno não respeita. Não respeita professor, não respeita policial, não respeita autoridades. Que coisa! Não sabe adentrar num recinto onde tem autoridades, não sabe falar com autoridades. Por quê? Perdeu a noção de hierarquia. A primeira coisa que esse mandamento faz por nós é estabelecimento de hierarquia, cadeia de comando. Segundo, prospera a vida. Você sabia que esse mandamento prospera a nossa vida? Não sabia, não? Honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias sobre a terra. Não só prolongar, mas se vai prolongar, nós vamos precisar nos manter. E para precisar nos manter, vem a prosperidade, a bênção de Deus. Então esse mandamento, ele faz por nós, trazendo prosperidade. Alguns dizem assim, olha, eu dizimo, eu oferto, mas parece que as coisas na minha vida não acontecem. Não é que não acontece, meu amigo, meu irmão. Você tem cuidado do seu pai e da sua mãe? Você cuida deles? O mandamento fala sobre esse estabelecimento de hierarquia, mas fala também de prosperidade de vida. Prosperidade de vida. Como pastor, nesses 30 anos de ministério, muitas vezes eu tenho cuidado de alguns velhinhos, que o filho bendito não está tomando conta do seu pai. Não leva no médico, não compra os remédios, não ajuda na despesa de água e de luz. Misericórdia. Aqui, esse mandamento prospera a nossa vida. Terceiro lugar, esse mandamento faz bem ao corpo. Olha, honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Para ser longa vida sobre a terra, automaticamente vamos ter um corpo saudável. Faz bem ao corpo.
As pessoas às vezes não entendem que esse mandamento faz bem ao corpo. E não consegue perceber. Eu até desafio você, veja algumas pessoas que morrem cedo, como trataram os seus pais. Veja se eles realmente honraram como a Bíblia ensina, como a Bíblia direciona. Esse mandamento faz por nós coisas boas e tem pontos positivos para mim e para você. Mas só tem pontos positivos, pastor Marco? Não, tem pontos negativos também. Olha, esse mandamento também tem alguns pontos negativos quando nós não honramos o pai e a mãe. O que é de negativo? Olha, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. 1 Timóteo 5, 8. Quem não honra os pais, pai e mãe, não está apenas dando mau testemunho, mas é pior do que um incrédulo. Então esse mandamento, negativamente, se a gente não cumpre, nós somos pior do que o descrente. Por isso, é necessário nós honrarmos. Você tem honrado? Você tem ensinado seu filho, sua filha, sobre esse mandamento para que ele ensine o seu neto? Tem uns netos que agora parece que vira a casa dos avós de perna pro ar e o avô e a avó aplaude, bate palma, acha lindo. Tá bonito, não. Cuidado, porque está quebrando mandamentos. Segundo lugar, negativamente, traz maldição. Veja só o que diz Deuteronômio, capítulo 27, 16. Veja só, maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. Maldito é aquele que desprezar o seu pai e sua mãe. Deuteronômio 27, 16. Talvez alguns digam assim, olha, mas isso daí é o Antigo Testamento. Jesus diz que veio não para tirar nada do Antigo Testamento. Pelo contrário, para que possamos cumprir. Diz, maldito é o que desprezar seu pai e a sua mãe. Portanto, esse mandamento negativamente traz maldição. Terceiro, condena a morte. Você viu o que diz Levítico 20, verso de número 9? Levítico 29 diz assim, se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. No Antigo Testamento não tinha essa de amaldiçoar pai e mãe, não. Tinha não. Hoje, quantas vezes a gente vê palavras malditas? Por isso que há conflitos dentro de casa. Palavras malditas como pai e mãe. Não pode. No Antigo Testamento, condenado à morte. Negativamente, nivela aí a gente como um incrédulo. Segundo, traz maldição. Terceiro, condena à morte. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus. Quais são os modos mais comuns de desonrar pai e mãe? E eu quero citar aqui pelo menos 3. Primeiro, mediante a palavras. Êxodo 21, 17 diz assim, quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será morto. Ela diz assim, eu nunca amaldiçoei meu pai e minha mãe, mas murmuração, reclamação e palavrões, você está amaldiçoando. Eu já entrei em casas que pais chamavam os filhos com palavrões, filhos chamam os pais com palavrões. Gente, parou? Vamos começar a olhar para a palavra de Deus e fazer desse mandamento uma realidade no nosso meio. Em nome de Jesus. Nós podemos desonrar
através das palavras. Cuidado. Cuidado com as palavras. E você não irrite seu filho também, cuidado com as palavras. Ainda, nós podemos desonrar os pais mediante a agressão. Olha o que diz Êxodo 21:15. Quem ferir seu pai e sua mãe será morto. Naquela época era assim. Quem ferir seu pai e sua mãe será morto. Nós podemos desonrar pai e mãe, e pais e filhos saem no braço. No braço. Que Deus tenha misericórdia. Isso é desonra. Ainda mediante as finanças. Marcos 7:11, 3 diz: mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz, eu dedico isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando por ensinamentos que passam de pais para filhos, e vocês fazem muitas outras coisas como essa. Ou seja, está dizendo assim, não adianta você ir lá e ajudar e dar oferta se você não colabora na área financeira. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quando nós estamos falando aqui sobre pais e filhos seguindo a direção de Deus, primeiro a palavra aqui são para os filhos. E a importância de sabermos esse quinto mandamento e saber o que ele faz de bênção para nós, o que ele faz positivamente e negativamente. Talvez você diga assim, olha, alguém da minha família precisa ver isso. Assim que eu acabar e estiver colocado ali no Facebook, você então compartilhe com mais alguém. Diga ao seu filho, olha, você que é avô e tem visto o seu filho passar maus bocados com o seu neto. Então, é hora de você transmitir essa mensagem, para que eles pensem, reflitam e converse com os filhos deles a respeito desse mandamento em especial. Quando estamos vendo aqui sobre a direção de Deus para pais e filhos, primeiro, antes de sermos pais, todos nós somos filhos. E que esse mandamento possa fazer a diferença na nossa vida. Não deixe que esse mandamento faça a diferença depois que morreu. Aí quer tirar do caixão, quer beijar, quer abraçar. Não, é agora, é no tempo presente. E depois está dizendo ali para que os pais não irrite os seus filhos. Como é que um pai ou uma mãe pode irritar o filho? Falando demais na cabeça dele. Falando demais. Tem a medida certa. Ah, pastor, nunca pode falar? Pode. Mas não fala demais, não. Fale firme. Uma vez que ele entendeu, e ele tem que tomar a decisão. Ela tem que tomar a decisão. Você não pode tomar a decisão por eles. Precisamos ensinar o caminho, mas quem toma a decisão são eles. E que eles possam sentir que você não está brincando quando se trata da área espiritual. E diga, olha, ouvi a mensagem de Deus sobre o quinto mandamento, sobre essa relação entre pais e filhos, e que ela possa ser abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Muitas coisas que a gente gostaria que eles fizessem, eles não fazem. Eles não andam no caminho que nós gostaríamos. Que a gente mais experimentado, muitas vezes, diz não vai por aqui, não vai por ali. Mas esse mandamento, que é o quinto,
que interfere diretamente na relação familiar, possa estar muito bem alicerçado na mente, no coração de cada filho. E quando ele for pai, ensinar o seu filho, em nome de Jesus. Às vezes nós não compreendemos direito o que os mandamentos ou os 10 mandamentos faz por nós. Os 4 primeiros, nosso relacionamento com Deus, mas do 5º em diante são relacionamentos aqui da terra, começando com os da família, e que possamos honrar para que as coisas sejam bem em nome de Jesus. Quero parar porque a hora já vai adiantando, mas eu quero orar com você, em nome de Jesus, que talvez esteja num conflito dentro da sua casa, ou você colocar o seu filho, a sua filha, seu neto na presença do Senhor, para que esse mandamento seja real na vida deles e que eles venham passar para a nova geração em nome de Jesus. Se eles não passar, e você que é vô e vó está me ouvindo, pegue o seu neto no colo, ensine você em nome de Jesus. Ponha no teu colinho, diga, vem cá, deixa eu te ensinar algo especial de Deus para a sua vida. E ensine, e eu tenho a certeza que o Senhor vai trabalhar nesse coração para que as gerações futuras possam estar cheias da graça do Senhor nosso Deus. Oremos, Pai, em nome de Jesus. Cada um, ó Deus, que ouviu esta mensagem, desperta. Que esse mandamento, ó Deus, seja uma realidade na vida e nas famílias, tirando todos os conflitos que muitas vezes são gerados entre filhos e pais, pais e filhos. Que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu favor possa estar sobre a vida de cada um dos teus servos que ouve esta mensagem, para a honra, a glória e louvor do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Quero te desafiar a compartilhar essa mensagem ou ainda ouvi-la novamente e mais outra vez, pegar, anotar os textos bíblicos, ir até a sua Bíblia e depois compartilhar com filho e neto, em nome do Senhor Jesus, e bisneto, para que seja bênção na vida deles, em nome do Senhor. Deixa eu dar uma luzinha aqui às pessoas. Dona Luzia, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, ali de São Quirino. Minha tia lá de Souza, aquele abraço. A Ritinha, que esteve comigo ali no culto e agora já está ligadinha aqui no programa. Giovana, olha, Giovana e o Ailton, eles fazem um trabalho extraordinário. E se você ainda não foi na classe de escola dominical, onde Giovana e o nosso irmão Ailton são professores, você precisa ir. Pouco daquilo que eu estou falando aqui, você vai ouvir sempre ali, e é bênção, é bênção. E se você acha assim, eu não preciso ir não, já sei tudo sobre casamento, sobre relacionamento, quando você diz que sabe tudo, aí é que você não sabe nada. É assim que é, porque a gente tem que aprender até morrer, até na hora da morte a gente aprende. Rita, então vamos lá, mãezinha querida, boa noite, um beijo, te amo. Como a senhora sempre diz para nós que nos ama, nós também dizemos a senhora, amamos você, não só de dizer, mas a senhora é especial. Tia Cida não dormiu, estava lá no culto, não dormiu e está aqui nos assistindo. Aquele abraço, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu vou fazer aqui a leitura da nossa historinha e depois eu oro e a gente vai então para a nossa cama ter uma boa noite de sono. O prego do diabo, você conhece essa?
o prego do diabo? Não? Olha lá. Temos que arrancar o prego do diabo. Você conhece a história do prego do diabo? A história conta que um homem estava disposto a fazer qualquer coisa a fim de ser milionário. Então o diabo mostrou-lhe uma mansão maravilhosa e disse que daria com uma condição. Está vendo aquele prego na parede? É meu. Sempre será meu. Você aceita? E o homem aceitou. Anos depois, o homem ofereceu um banquete em sua mansão. Foram convidados os homens mais importantes da cidade. A festa era um luxo. E tudo estava superando as expectativas quando alguém entrou e colocou um pedaço de carniça fedorenta no prego da parede. O dono da mansão mandou chamar os seguranças e expulsou aquele intruso. Mas então o diabo apareceu e disse: um momento, o prego é meu. Eu tenho o direito de usá-lo como eu quiser. Se deixarmos Satanás dominar um pequeno cantinho do nosso coração, isto é suficiente para que ele transtorne toda a nossa vida. Tem prego na tua parede? Cuidado, hein? O diabo vai colocar a carniça lá. Infelizmente, o fato é esse. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos e nós, ó Deus, oramos pelo nosso país. Tem misericórdia, Deus, como foi pedido hoje, ó Deus, ali pela Espanha, por causa daquele vulcão em erupção. O cheiro está se alastrando, o Covid, ou nessa nova cepa, se alastrando ali na Europa. Tem misericórdia. Que homens e mulheres possam se dobrar e render ao Senhor. Que o Senhor venha transformar vidas, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelos médicos, enfermeiros, cientistas, dê sabedoria, para que possamos, ó Deus, ter dias de tranquilidade. Oramos pela nação brasileira, pelo presidente, tem misericórdia. Oramos para que o Senhor nos dê uma noite de paz e de descanso. Pai, vai na frente, faz aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. E que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim o permitir. Lembrando do prego do diabo, não deixa não e não negocie com ele. Ele vai querer colocar carniça na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.